falando de manutenção, o reparo, o conserto, as políticas, as metodologias e tudo mais que existe, que a manutenção oferece como ferramentas para proporcionar resultado dentro da empresa. Mas e a parte de inspeção? Ela é tão importante e ela se encontra dentro da manutenção também. E qual o objetivo de manutenção e inspeção? O objetivo, o que nós buscamos hoje, é confiabilidade, não mais disponibilidade. Olha que interessante. Agora nós estamos começando a nos preocupar em chegar à manutenção, agora com a vinda da ISO 55000. Não sei se todos conhecem ou já ouviram falar. Mas, gente, isso aí existe desde 2014. Foi criada essa norma desde 2014. E me surpreende muito nas aulas de pós-graduação, nos treinamentos, no Instituto de Engenharia de São Paulo, quando eu pergunto para os alunos, vocês já ouviram falar de ISO 55000? Quantos de vocês aqui já ouviram falar da ISO? Levantem a mão, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque você imagina que uma coisa que já tem 4 anos no mercado, onde agora a manutenção começa a mudar o foco, a visão do que é manutenção, porque você enxergava a manutenção como um patinho feio, não é isso? A manutenção é um mal necessário. Eu cansei de ouvir que o cara falava, você é um mal necessário no meu departamento. Para a minha empresa funcionar, a manutenção é um câncer. E eu falava, caramba, eu não sou a solução, eu sou o problema dentro da empresa. Poxa, temos que pensar diferente, temos que entender diferente. E agora, quando o cara chega para mim e fala, Eduardo, o que você entende? O seu departamento, o que você pode dizer de manutenção? Eu chego para o cara e falo assim, não fala manutenção, eu não gosto desse nome. Aí eu estufo o peito e falo, diga gestão de ativos. Olha que bonito, é até mais elegante. Gestão de ativos. Olha que bacana. Essa é a ideia da manutenção. Nós somos um bem necessário, porque, tirando o produto, tirando o produzir, tem muito dinheiro no nosso departamento. Nós somos responsáveis por muito valor dentro da empresa. E a ideia de trazer, quando o Benê me fez esse convite de conversar um pouquinho com vocês, foi justamente isso. Amanhã nós vamos falar um pouquinho de boas práticas de manutenção, para que a gente entenda um pouquinho desse valor. Porque no chão de fábrica, nós enxergamos a manutenção como o quebra-conserta, tem que pôr para funcionar, não pode parar, mas qual a consequência, qual o resultado disso? Poxa, o que podemos fazer para melhorar e não começar a falar no quebra-conserta, não pode parar, preciso produzir. E a visão agora ela vai mais além. A ideia da gente estar conversando amanhã sobre boas práticas é pegar e começar a falar de não só disponibilidade, mas confiabilidade. Disponibilidade. Produção precisa do equipamento, ele tem que estar disponível para produzir, não é isso? Quem aqui utiliza e trabalha com confiabilidade? Olha só, quando eu falei da ISO, muitos conheciam. E agora a confiabilidade? Um amigo, 2, 3 amigos trabalhando com confiabilidade. Uma forma fácil, então, para vocês entenderem o que é confiabilidade na empresa, fácil de entender. Uma corrida de Fórmula 1. Nós temos que completar 60 voltas. Nosso objetivo e nossa meta é completar 60 voltas. E eu consigo completar 59 voltas e meia. Olha, bem simples de entender. Smartphone, quem está com o smartphone fácil na mão aí? Divide para mim em 59,5 por 60, por favor. – 99% de disponibilidade. É um bom resultado para a empresa de vocês ou não? Sim ou não? Sim, 99%. Caramba, meu! A disponibilidade, então, fantástica, certo? E a confiabilidade? Terminou a prova? Não. Qual que é a confiabilidade? 0. E se fosse 59 voltas? Qual que seria a confiabilidade? 100%, não é assim que funciona? Uma forma fácil da gente enxergar. Confiabilidade, então, entendemos que ela é mais importante até do que disponibilidade? Tranquilo, pessoal? Então, qual que é a ideia? Boas práticas de manutenção. Nós não vamos construir a nossa casa, o nosso edifício, baseado em uma areia. Precisamos de um bom alicerce, de uma boa estrutura. E a ideia é, dentro da indústria, dentro da nossa empresa, a manutenção ela é tão importante
quanto produto. Por quê? Equipamentos, eles quebram. E para garantir a confiabilidade desse equipamento, qual que é o nosso papel? Garantir a disponibilidade do equipamento para que não apresente falhas durante a sua necessidade de utilização. Ótimo, maravilha. E como garantir essa disponibilidade? Manutenção preventiva, é isso? Nós temos manutenção corretiva, quebra-conserta. Manutenção corretiva planejada, por meio de detecção, análise e observação do equipamento, detectamos problemas que eu posso planejar para intervir sem afetar a disponibilidade. No momento de parada da empresa, a usina está chovendo, fábrica parada, aproveitamos a oportunidade para executar manutenção. Fantástico. Mas, mesmo assim, eu ainda gasto dinheiro com isso. Poxa, mas agora eu tenho preventiva sistemática, preventiva baseada no tempo, dado uma determinada frequência. Manutenção preventiva baseada no tempo é o nosso plano de manutenção preventiva. Todos aqui trabalham com planos preventivos? Não é isso? Ou por quilometragem, por determinado tempo, ou anualmente, semestralmente, definimos intervenções para ser realizadas nos equipamentos, para garantir justamente que eles não quebrem durante a utilização. Essa é a intenção da manutenção preventiva sistemática. Preventiva por condição. Conhecem? Quem utiliza a manutenção preventiva por condição? Um de cada vez. Tudo isso. Olha que interessante. Manutenção preventiva por condição. Quer dizer que agora as preventivas elas são realizadas sistematicamente, por tempo, apenas para normas, NR13, itens de segurança, e itens que eu tenho a obrigação, por lei, de realizar essa inspeção e apresentar esses checklists, essa realização, essas trocas de componentes, por necessidade. Mas hoje a manutenção, o ganhar dinheiro, está na preventiva por condição, que ela é disparada e ela é acionada por manutenções corretivas planejadas, por inspeções eletromecânicas, e por inspeções preditivas. Olha que bacana. Eu estou deixando de consertar aquele equipamento, atuar no equipamento com uma preventiva sem saber o que está acontecendo. Eu estou simplesmente executando o trabalho, vou trocar componentes, vou gastar dinheiro, e muito dinheiro nisso, e também não sei nem qual o resultado, porque a máquina estava trabalhando. Eu parei, executei uma preventiva, troquei componentes, rolamentos, eixos, coloquei para funcionar, e quebrou. Quem nunca passou por isso? Planejamos uma preventiva, atuamos. A ideia é não deixar quebrar, atuar para prevenir. E, na hora de startar, falha. Funcionou um determinado tempo, problema, defeito. Essa é a manutenção. E quando nós atuamos com manutenção corretiva, preventiva, por condição? Por meio das inspeções, as informações dadas, tanto por operação, manutenção, ordem de serviço, nós vamos atuar apenas no conjunto, no sistema do equipamento. E vamos focar o nosso trabalho onde há necessidade de se executar o serviço. Com isso, nós conseguimos reduzir tempo. Se reduzimos tempo, o que sobra para o departamento de manutenção? HH, hora homem. E se sobra hora homem, eu posso focar o meu trabalho em mais atividades de manutenção. Porque um dos problemas que nós enfrentamos também não tenho mão de obra. Falta mão de obra. Ou eu conserto o que quebra, ou eu me dedico no trabalho de preventiva, mas aí não tenho mão de obra para consertar. E ou eu faço um, ou eu faço outro. Então, a ideia da nossa conversa amanhã, porque eu tentei condensar, na verdade, 10 módulos de treinamentos em 8 horas, é só para a gente nivelar um pouquinho do que são melhores práticas, é nós conversarmos um pouquinho, então, da construção de uma boa base, e boa base para manutenção é informação. São 8 anos aí ministrando treinamentos, dando aula de pós-graduação em Joinville, em Goiânia, e o que a gente escuta como base do pessoal, como vocês, se eu for fazer uma enquete aqui, as informações dentro da manutenção elas são muito fragmentadas, elas não são precisas. E nós temos um defeito enorme dentro da empresa, que é convencer o executor e ensinar o executor a preencher uma boa ordem de serviço. Recebemos instruções do equipamento, manual, utilizamos esse manual, que são com poucas informações e detalhes das nossas atividades, do que nós executamos no dia a dia. E qual o outro input mais importante que nós temos? Ordem de serviço.
E como fazer com que o operador entenda, o manutentor entenda que a informação é importante. Então, temos um desafio. Base, ordem de serviço, que vai nos remeter à informação. Mas informação do quê? O que trocar, o que fazer, qual componente, qual especificação? Curiosidade. Em média, para se obter informação dentro de manutenção, quem vive manutenção e tem necessidade de procurar um equipamento, desmontei, procurei, achei a referência. Não tem referência. Busca no manual. Não tem no manual. Em média, vocês gastam 2 horas para obter informação. Porque vocês vão ter que sair procurando, ligando para fornecedor, pegando referência, ligando para colega e correndo que nem um maluco. 2 horas. Agora, já pensaram se eu consigo montar uma árvore de ativos? Todos conhecem aqui a árvore de ativos? Olha que legal. Imagina você pegar e vamos montar a nossa base, então, e a nossa base é baseada em informação. Árvore de ativos. Eu vou lá, faço um mapeamento, pego essa sala e destrincho ela todinha, a nível de parafuso, chegar no detalhe de cada componente pertencente a essa sala. E divido isso em sistema, subsistema, conjunto, subconjunto, componente, elemento. Olha aí a informação. Monto uma boa base de ativos, maravilha. Tenho uma árvore fantástica, linda, bela, maravilhosa. Já deu um trabalho danado, porque eu fui fazer trabalho de campo, perdi muito tempo. Mas e se agora eu fizer o bom, o Bill of Material? E se eu fizer uma lista técnica de toda essa informação que eu levantei? Caramba, se eu fui lá e detectei um motor, qual o motor, qual a especificação, qual o modelo? As referências desse motor. E se eu peguei essa referência desse motor, qual a quantidade utilizada? Imagina você mapear, fazer todo esse levantamento dentro da empresa de vocês e colocar isso numa matriz, onde você começa a descobrir que esse motor pode ser utilizado em 3, 4, 5 componentes que você tem. Otimização de estoque, comunização de materiais, é ganhar dinheiro na manutenção ou não? É uma boa prática? Começamos pela base. Monto uma matriz de condições básicas, o que eu preciso para manter esse equipamento. Bacana, então agora que eu sei tudo que eu tenho, eu não estou falando o que eu preciso para manter essa máquina, esse equipamento. Não, o que eu preciso para manter esse componente, esse conjunto, esse sistema. O que é necessário para que isso se mantenha funcionando e garanta a confiabilidade, não só a disponibilidade. Bacana, legal, tem informação, montei uma boa base de dados. Aí o resto, amanhã nós vamos falar, mas não vou ter tempo de entrar no detalhe, porque são vários módulos, mas nós vamos conversar então. Vamos elaborar a estratégia de manutenção, os tipos de manutenção que nós vamos empregar para os ativos, vamos classificá-los, o que é A, o que é B, o que é C. Com base nessa estratégia, partimos para as inspeções, planos de inspeção eletromecânico, planos de inspeções de rota, como vocês costumam chamar. Planos preventivos, sistemáticos, como nós falamos, para os equipamentos que são necessários. Os preventivos por condição, não dá para fazer daí, o que dá para fazer é elaborar instruções de trabalho, para que você tenha um roteiro e uma padronização das atividades. Depois disso, as preditivas, vamos falar um pouquinho sobre as preditivas, a importância que elas geram para nós. E aí vamos começar a falar, e agora, como medir esse resultado? Como eu já instalei, falamos de tantas práticas, tantas coisas, análise de falha, confiabilidade, tem fórmula para tudo. Vamos medir o nosso resultado, porque se a gente não medir, a gente não sabe se a gente está acertando ou não. Indicadores. Vou falar um pouquinho de 6 indicadores de classe mundial, disponibilidade, tempo de falha, tempo de reparo, custo da manutenção sobre o faturamento bruto da empresa, custo da manutenção sobre o valor de reposição do ativo. É bacana para a gente poder fazer o quê? Enxergar. E vamos começar a falar um pouquinho mais de projeção. Indicadores, terminou o mês, acho que todos vocês passam por isso. Na primeira semana do mês seguinte, o que vocês têm? Reunião, não é isso? Para discutir o quê? Os resultados do mês anterior, que são apresentados de forma gráfica. É assim que funciona? E aí nós estamos falando, então, agora, em setembro, dos resultados de agosto. E se estão bons, ótimo. E se não estão, é plano de ação. Temos que elaborar um plano de ação. E vamos dar um prazo de 30 dias para terminar em outubro um problema que nós estamos enxergando de agosto. Gestão orientada para resultados. Olha que interessante. Já pensaram em pegar os gráficos, os indicadores que vocês fecham no final do mês e trabalhar com eles de forma a uma projeção? Hoje nós estamos no dia 15 de setembro, e no dia 15 de setembro, se eu vier conversar com a direção e definir qual será o resultado, o que vai acontecer com a manutenção no final do mês, com base nas informações, eu consegui falar a projeção. Vamos ter uma disponibilidade de tanto, tempo de falha de tanto, porque o objetivo agora não é esperar acabar o mês e sair nos últimos 2 dias, que nem maluco, buscando informação para construir um gráfico.
é fazer controles diários e sempre projetando o final do mês, para você já saber o que vai acontecer. Se eu sei o que vai acontecer, elaboro estratégia, monto plano de ação, e se eu tenho que tratar agora e dar resultado para a empresa, eu não vou mais falar agora do mês passado. Nessa semana, eu estou analisando o que aconteceu semana passada. Terminou o mês, no final do mês, muitas das ações que vocês iriam realizar para 30 dias já foram concluídas, e nós já temos resultados. Boas práticas de manutenção. E onde entramos com a preditiva, agora só para terminar e não tomar muito tempo de vocês, amanhã nós vamos falar muito sobre isso, só como curiosidade, tá? Ações preditivas, elas chegam a custar 7 vezes menos do que uma corretiva reativa. Manutenção corretiva emergencial, a máquina quebrou, eu despendo de dinheiro, de produção perdida, a produção está parada, não funciona, e aí é o caos, porque, além de tudo isso, existe a pressão. Então, você tem o chefe nas suas costas, o gerente nas suas costas, porque parou e a empresa não ganha dinheiro. Quando nós falamos de manutenção preditiva, a ideia é a gente atuar antes que ocorram os problemas. Resultado. Vou trabalhar com inspeções, equipamentos, o custo pode ser até 7 vezes menor. Isso quer dizer o quê? Gente, nós estamos falando de ganhar dinheiro. A manutenção, como curiosidade, preventiva sistemática. 1 de cada 3 reais gasto com manutenção preventiva sistemática é desperdiçado, porque é dinheiro gasto desnecessariamente. Aí, quando eu pego e falo, pô, manutenção, inspeção eletromecânica, os meios preditivos são resultados, que é o que nós estamos falando aqui, eu não deixo quebrar, eu garanto a confiabilidade. E, se eu garanto a confiabilidade, estou ganhando dinheiro. O HH eu tenho, a mão de obra está aqui para trabalhar. Imagina se todo o meu parque de manutenção, de manutentores que eu tenho aqui, estão focados na prevenção e não na correção. Isso é resultado dentro da manutenção? Para quem vive manutenção? É um sonho, é um sonho. E pode ser alcançado. Planejamento é importante. PCM, eu falo que é o meu coração, porque se eu não tenho um bom planejamento, eu tenho um infarto, caixão e vela preta, não tem jeito. PCM é muito importante, porque esse cara vai me ajudar, ele vai me dar informações, nivelamento de ordem de serviço, então planejamento, árvore de ativos, matriz de condições básicas, estratégia de manutenção. Legal? Um pouquinho aí do que nós vamos estar conversando amanhã. Espero que tenha despertado interesse em vocês, e amanhã será um prazer, então, estarmos juntos conversando sobre isso.